Seja bem-vinda ao Casa na Rocha. Esse vai ser um tempo onde você vai mais profundo com o Senhor. É um tempo de profundidade, é um tempo de você entender quem você é, quem Jesus é e onde você deve estar firmada. Porque se você estiver firmada no lugar errado, vai vir a ventania e você vai cair. Então, para isso, você vai entender como firmar sua casa na rocha. Vamos ler comigo agora para iniciar. Mateus 7, versículo 24 diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você consegue ver aqui dois tipos de pessoas. As pessoas que podem construir a sua casa na rocha e vai bater o vento e ela não vai cair, e a pessoa que vai construir a sua casa fora da rocha, na areia, e aí vai bater o vento e ela vai cair. Se você entende um pouquinho de construção, você vai entender que construir sobre areia não é uma boa ideia. Mas quando você constrói sobre a rocha, você consegue ter uma construção bem fundamentada. Isso a gente vê as construções. Toda construção, ela começa por baixo. E Deus, ele nos chama para ter raízes. Não é sobre a gente só crescer para cima, só que as pessoas vejam, mas é sobre a gente ter raízes, raízes aprofundadas, a gente ir profundo em Deus. E para isso você vai aprender aqui coisas super importantes para você ter intimidade, para você criar raízes. Raízes onde você não vai cair, onde vai vir o vento, onde vai vir as dificuldades, onde vai vir as muitas preocupações, mas você vai entender em quem confiar, em Jesus. Não é sobre mim, não é sobre outras pessoas que vão te ensinar coisas, mas é sobre Jesus. E nós vamos aprender isso aqui, que a gente precisa se firmar mais na palavra, a gente precisa ter uma vida biblicamente embasada, nós precisamos ter uma rotina de oração, de devoção, nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você conhece a verdade, as mentiras podem vir e você não vai cair, porque você sabe qual é a verdade. E muitas vezes a gente fica nas preocupações e facilmente, se a gente não tem a verdade para combater as mentiras, a gente facilmente é levada pelas mentiras. Então a gente precisa, como mulheres, ter essa identidade firmada. A gente precisa estar bem construída, uma casa na rocha. E para continuar, eu quero abrir uma passagem com você, que é muito chave para você entender que para construir uma casa, você também precisa calcular tudo. Então vamos lá. Em Lucas 14, a partir do versículo 25, nós vamos ver as condições para ser seguidor de Jesus. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz.
Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. Jesus, ele nos chama a uma vida de discipulado. Não é uma vida de você ir em culto, não é uma vida de conferência em conferência. Ele nos chama a uma vida de devoção, a uma vida de intimidade, a uma vida onde você realmente se entrega, onde você calcula. É a mesma coisa quando você aprende a dirigir. Você não vai sair dirigindo um carro sem saber dirigir. E a vida com Deus também é assim. Você primeiro aprende com Ele, você aprende a sua palavra, você entende para que depois você consiga colocar em prática a palavra de Deus. E não só saber a palavra, mas você praticar, né? Porque a Bíblia ela também fala, na passagem que nós lemos anteriormente, que se você sabe a verdade e você não pratica, você é semelhante ao que constrói a casa na areia. Então é tempo de nós despertarmos, entendermos que a gente precisa andar segundo a palavra de Deus. Nós precisamos dirigir o nosso carro segundo a verdade. Então você não vai andar com o carro na marcha ré. Você vai andar indo para frente. Você vai entender como andar. E assim você não vai bater o seu carro. E assim é a vida com Jesus. Você vai se firmar nos fundamentos. Você vai se firmar na palavra. Você vai ter essa vida de entrega e devoção. E aí você não vai acabar caindo. Então, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda. E você não vai ser atingida, porque você vai estar bem fundamentada na palavra de Deus. Então vamos juntas agora construir a nossa casa na rocha. Vamos lá?